Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aulinha de física, primeira aula do semestre. Olha isso. Então, gente, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, a gente vai entrar numa matéria nova, numa área nova da física, que é a óptica. Então, não vamos perder tempo. Vou começar aqui a nossa projeção para a gente começar. Tá aqui. Prontinho. Ó. Qualquer dúvida, é só falar, pessoal. Então, ó, nossa matéria do bimestre, a gente vai falar sobre óptica. A óptica é o estudo da luz, dos fenômenos luminosos, da visão, de como que a gente enxerga os objetos, de quais são os processos que acontecem dentro do nosso olho, né? Tanto que a gente fala assim, eu vou lá na óptica para fazer um óculos para mim, entendeu? Então, a óptica é o nome dessa grande área da física aí, que abraça esses fenômenos da luz e da visão, ok? E primeira coisa, né, como a nossa aulinha de hoje é uma aula introdutória, a gente vai falar um pouco dos conceitos mais básicos de ótica. Começando com algumas definições, que aí eu vou falar as definições e depois, quando a gente estiver lendo um enunciado de um exercício, estiver explicando alguma coisa um pouco mais aprofundada, a gente tem que lembrar dessas definições para saber do que se trata, né? Então, vamos fazer meio que o nosso glossário aqui. Primeira coisa, quando a gente está falando de fontes luminosas, ok? Toda fonte luminosa é o quê? É uma fonte de luz. A gente vai ver nos problemas, nos exercícios, nos enunciados, que a luz está sendo emanada de um determinado ponto e tal coisa vai acontecer com ela. A gente vai estudar o comportamento dessa luz. A fonte luminosa ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma fonte luminosa ou uma fonte iluminada, um corpo luminoso ou um corpo iluminado. Como assim? O corpo luminoso é aquele corpo que emite luz própria. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, a lâmpada ali em cima, ela é um corpo luminoso, ela é a própria fonte de luz, certo? Agora, o corpo iluminado é o corpo que eu consigo observar, porque ele reflete a luz que ele recebe. Então, vamos lembrar, por exemplo, do exemplo mais básico de todos, quando a gente fala da diferença dos corpos celestes lá, do Sol e da Lua. O Sol, ele é o quê? Ele é um corpo luminoso. Por quê? Porque ele é a própria fonte primária de luz ali. A luz é transmitida dele e chega na Terra. Agora, a Lua. Por que eu vejo a Lua brilhando no céu? Ela não tem luz própria. Mas a Lua, ela é um corpo iluminado. Ela recebe a luz do Sol e reflete para a gente, ilumina a gente aqui. Ok? Então, o corpo que ele não emite luz própria, mas que ele reflete essa luz para que a gente possa observá-lo, é chamado de corpo iluminado. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E outra definição de fonte também, e essa vai puxar lá para o primeiro bimestre do primeiro ano, é a diferença entre a fonte pontual e a fonte extensa, que é a mesma definição que a gente viu lá atrás, no ano passado, quando a gente falava de ponto material e corpo extenso. Vocês vão se lembrar. Que o ponto material ele é um corpo que a gente ignora as dimensões dele. Então, a gente viu lá o exemplo. Eu tenho um carro e eu quero fazer uma continha do tempo que ele demora para fazer uma viagem, sei lá, de 5.000 quilômetros. O tamanho do carro é tão pequenininho em relação ao enunciado que eu posso ignorar as dimensões dele. Então, eu digo que ele é um ponto material. Ah, não, eu tenho um caminhão e ele vai passar numa ponte. Pô, o tamanho do caminhão é consideravelmente grande comparado ao tamanho da ponte, está na mesma ordem de grandeza. Ah, então esse caminhão tem que considerar ele um corpo extenso. A lógica aqui para as fontes luminosas é a mesma. Então, o que é uma fonte pontual? É uma fonte de luz que eu posso considerar ela como uma fonte com dimensões desprezíveis. Então, por exemplo, se eu quero calcular aqui o comportamento da luz no meu escritório e medir para onde os raiozinhos vão e como é que eles refletem e tal. Dependendo da escala, dependendo do que eu estiver medindo, eu estou medindo aqui coisas pequenas, talvez eu possa considerar o bulbo ali da lâmpada como um ponto de luz. E dele, um pontinho dele emana todos os raios de luz, certo?
Ah, não, mas aí, por exemplo, aquelas lâmpadas que parecem um sabre de luz, que elas são cilíndricas, grandonas. Aquela lâmpada lá, se eu fico em pé embaixo dela, a minha sombra, ela fica com várias áreas ali de sombra um pouco mais escura, um pouco mais clara, que a gente vai descobrir o nome aqui um pouquinho mais para frente, que é a penumbra e a sombra mesmo. E isso acontece por quê naquelas lâmpadas? Porque elas não são só pontos de luz, elas são corpos extensos que emitem luz no ambiente, certo? Então, diferença entre corpo luminoso e corpo iluminado. Luminoso tem luz própria e iluminado não. Fonte pontual e fonte extensa. O ponto de luz não tem dimensões e o corpo extenso tem. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Qualquer dúvida, não deixem de escrever aqui no chat ou de me perguntar, hein, gente? Como eu disse, isso é matéria nova, então é importante que vocês entendam todas essas definições. Eu, inclusive, estou muito feliz de ver tanta gente aqui assistindo a nossa aulinha de hoje. Vou até tirar um print aqui, para poder mandar para a Moabinha depois e ela ficar toda orgulhosa de mim. Vamos dar continuidade aqui. Agora, vamos falar sobre os raios de luz e os feixes luminosos, beleza? Eu comentei, né? Essa lâmpada aqui eu posso considerar ela um ponto, né? Um ponto material. E aí os raios descem aqui bonitinhos para mim. Foi exatamente isso que eu comentei. E o que são esses raios? O que são os raios de luz? O raio de luz, gente, é uma representação que a gente faz dessa luz sendo emitida por uma fonte. Isso, gente, é uma representação. A luz, ela não é uma linha reta, bonitinha, igual a gente vê aqui, ó, no desenho. Ó, eu tô vendo aqui, ó, linha reta, bonitinha, do raio de luz, não sei o quê. Isso aqui não é de verdade, ok? A luz, como a gente já falou sobre isso antes, ela é uma onda. Ela tem comportamentos de partícula, mas ela é uma onda. Ela é uma onda eletromagnética. Então, ela não é essa linhazinha, ela é uma propagação tridimensional no espaço. Só que a gente consegue fazer essa representação em linha reta, porque o comportamento da luz, que é um comportamento de partícula, é um comportamento que se assemelha a esse comportamento da linha reta. Então, tanto que a matéria, a área específica que a gente vai trabalhar é o que a gente chama de ótica geométrica. A gente fala que é uma ótica geométrica, por quê? Porque a gente estuda conceitos de geometria aplicadas dentro desse estudo de luz. Porque como ela se comporta como linhas retas, ela forma lá ângulos, ela pode formar um desenho que pode ser parecido com um polígono, e a gente faz semelhança de triângulos. Tem várias coisas de geometria que a gente estudou, principalmente ali no finalzinho do ensino fundamental, quando eu dava matemática para vocês, no 8º e no 9º ano, e que a gente usa aqui ainda na ótica geométrica. Porque a luz ela se comporta dessa maneira, então, por conta disso, a gente pode representar os raios de luz como linhas retas. Então, ó, um corpo pontual aqui, ó, ele emite raios de luz em todas as direções. Quando vários raios de luz são emitidos juntos, gente, a gente diz que a gente tem um feixe luminoso. E o feixe luminoso ele pode ser de 3 formas diferentes, certo? Ele pode aparecer, ele pode ser emitido de 3 formas diferentes. Um feixe ele pode ser divergente, olha aqui, ó, divergente, que é quando diverge. Cada um vai em uma direção. Então, a lâmpada está ali, ó, ele emite luz de forma divergente. Cada raio ali, ó, vai numa direção diferente. Ok? E a gente também tem o contrário, ó, que são os raios convergentes, que é quando eles convergem para um único ponto. Imagina o seguinte, ó, imagina que eu pego ali uma lupa, e aí eu quero usar essa lupa para poder botar fogo num papel. Eu pego a lupa, boto ela embaixo do sol, e você vê que a luz ela se concentra e fica só um pontinho assim, muito, muito brilhante. Por que isso acontece? Porque quando a gente vai estudar, quando a gente estiver estudando óculos, né, as lentes dos óculos, o que acontece na lupa é que o que a lupa faz é transformar aquele feixe de luz num feixe
convergente. E aí todos os raios, ó, convergem em um único ponto, e aí aquilo lá fica mais quente, porque tem muita luz acumulada ali no mesmo lugar. Ok? E por último, a gente também tem o clássico feixe paralelo, que é o que a gente costuma ver, por exemplo, quando a gente está fazendo probleminhas que envolvem a luz do Sol aqui na Terra, entendeu? Porque como o Sol está muito, muito distante, o Sol emite luz de forma divergente, né, gente? Ele é uma bolota, ele emite luz em todas as direções. Mas a gente está tão longe que esses feixes de luz que chegam para a gente, eles vêm paralelos para cá, certo? A gente está tão longe, a gente é tão pequenininho em comparação ao Sol, que a gente recebe esses feixes de forma paralela. Então, toda vez que eu estou fazendo um probleminha que envolve uma luz emitida por uma lâmpada, saindo da lâmpada ela vai estar divergente. E toda vez que a gente está fazendo um exercício que envolve ali a luz do Sol caindo em algum lugar, esse feixe de luz é paralelo. Ok? Tranquilo até aqui? Vou só no Alt Tab aqui, vendo como é que está o chat. Tá tranquilo, então. Vamos seguir em frente. Agora vamos falar, gente, dos diferentes tipos de meio óptico, ok? O que é um meio óptico? É um meio por onde a luz pode passar ou não. É só o nome que a gente dá para os locais onde a luz pode incidir, onde a luz pode cair, ok? E aí esses meios eles podem ser de 3 tipos diferentes. Eles podem ser transparentes, translúcidos ou opacos, certo? E isso tem a ver com como que a luz se comporta quando ela encontra esse meio óptico. Então, ó, por exemplo, se o meu raio de luz ele bate aqui na janela do escritório, ele bate, ele atravessa e ele vai para o outro lado. Eu consigo enxergar perfeitamente o que tem do outro lado. Se eu consigo enxergar perfeitamente o que tem do outro lado, significa ó, que ele tem essa quebra aqui dentro, né, que a gente vai estudar esse fenômeno, certo? Ele tem uma quebra aqui, ó, quando ele está dentro do meio, você vê que a direção dele muda, ele sofre uma refração quando ele atravessa aqui, ó, o objeto, mas quando ele sai, a quebra que ele tem novamente, ó, o desvio que ele tem novamente, faz com que ele volte ó, exatamente na mesma direção que ele estava antes. Um pouquinho para o lado, mas exatamente ó, na mesma direção e sentido que ele estava antes. Nesse caso, eu consigo enxergar perfeitamente o que estava aqui, ó, fora do vidro. A gente diz que esse meio é um meio transparente, ok? Por outro lado, a parte de baixo da minha janela aqui, tem um lugar aqui que tinha um adesivo, alguma coisa aqui que o outro morador colocou, e ficou aquela colinha seca de adesivo nele, quase todo. Acho que era sei lá, alguma coisa que colocaram ali, e ficou todo cheio daquela colinha seca ali. E aí eu olho nele, eu até consigo enxergar alguma coisa, tá? Não entendo errado, eu vejo. Mas eu vejo meio borrado, meio estranho, eu consigo entender as imagens que estão ali atrás, mas eu não consigo enxergar com perfeição. Nesse caso, a gente diz que o meio ele é um meio translúcido. E o que acontece com a luz quando a luz atravessa um meio translúcido? O meio, ele permite a passagem da luz, né? Porque aqui, ó, é um vidro, só que é um vidro muito sujo. Só que como tem outras partículas ali misturadas naquele material, essas partículas vão fazer com que a luz sofra alguns desvios dentro do meio. Então ele entra, mas ele vai sofrendo alguns desvios muito bizarros aqui dentro. E quando ele sai, ele não sai do mesmo jeito que ele entrou, na mesma direção e sentido. Pode ter até um ou outro que sai, olha aqui, esse aqui, por exemplo, saiu igual entrou, mas alguns outros não. E aí, por isso, pela onda sair, a onda de luz, né, a luz sair meio zoada em relação ao jeito que ela entrou, eu até consigo enxergar o que tem do outro lado, mas eu não enxergo bem. Aí eu digo que esse meio é um meio translúcido, ok? Isso é muito comum naquelas janelas que tem texturas e tal, que você consegue ver o vulto da pessoa atrás, mas você não consegue discernir detalhes dela. Isso é um meio translúcido. E por último, porém não menos importante, a gente tem os meios opacos, que são materiais que absorvem completamente a luz que incide sobre eles. Então eu olho para minha frente, aqui tem uma porta de madeira. Se meu filho estiver atrás da porta, eu não estou vendo ele. Não faz diferença. Por que eu não estou vendo ele? Porque toda luz que sai da lâmpada e que incide sobre a porta
sofre uma reflexão ou é absorvido pela porta. Ok? Então, esses são os 3 tipos de meio diferentes que a gente tem. Os meios transparentes, que permitem completamente a passagem da luz, os meios translúcidos, que permitem a passagem da luz, mas sofrendo alguns desvios, e os meios opacos, que não permitem a passagem da luz. Dúvidas até aqui, bonitões? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Fácil? Molezinha? Chuchu, beleza? Vamos seguir em frente, então. Agora, ó, vamos falar, eu comentei com vocês, né? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, beleza, Gustavo, perfeito. Eu comentei aqui, né, o fenômeno que acontece com a luz quando ela atravessa aqui. Eu ainda comentei, isso aqui é uma refração, a gente vai ver um pouco mais para frente. Beleza, agora vamos ver esses fenômenos. A luz, quando ela incide sobre um objeto, toda luz, quando ela incide sobre um objeto, ela pode vir a sofrer 3 efeitos diferentes, ok? São os efeitos que a gente vai ver agora. Primeiro dos efeitos é o efeito de reflexão. O que é a reflexão, gente? A reflexão, ela é um fenômeno pelo qual a onda, ela bate em uma determinada superfície e ela é refletida por aquela superfície. Ela bate e volta, ok? Isso acontece com a luz o tempo todo. É como eu comentei, por que a gente consegue enxergar a Lua? Porque a luz do Sol bate na Lua e reflete na gente. E isso, gente, vale para qualquer objeto. Eu estou aqui com a minha canequinha do Mário, ok? A minha canequinha do Mário, ela não tem luz própria. Por que eu enxergo a minha canequinha do Mário? Porque a luz que saiu da lâmpada bate na minha canequinha, reflete e vem para os meus olhos. Os meus olhos interpretam essa luz que chegou e fazem, e o meu cérebro, quer dizer, o meu cérebro interpreta essa luz que chegou através dos meus olhos e faz uma representação visual do que é a caneca. Se a gente parar para pensar, isso é uma parada muito legal. Por quê? Tudo que a gente enxerga é luz refletida. Olha que incrível isso. A gente não, tipo assim, é muito doido parar para pensar em como que o nosso cérebro funciona. A gente não vê as coisas. A gente não vê. Eu não vejo a caneca, eu não vejo o meu porta-lápis aqui, meu copinho de Star Wars, eu não vejo. O que eu faço é o meu cérebro interpretar impulsos luminosos que foram refletidos por aqueles objetos. Isso é muito bizarro, né? Não existe a visão, sei lá, como uma característica pura. Ah, eu vejo porque, sei lá, porque meu olho desenha aquilo e pronto. Não, eu capto a maneira com que a onda reflete naquilo para poder enxergar. Tanto que se eu estiver na escuridão total, eu não enxergo objeto nenhum. Por quê? Porque não tem nenhuma luz sendo refletida ali e aí eu não consigo enxergar os objetos. Isso é muito legal, porque entender como a visão funciona abre margem para a gente poder tentar entender como burlar isso. Então, por exemplo, existem alguns metamateriais que são estudados em laboratório, que a ideia deles é o quê? É tentar fazer com que você imite, de alguma forma, alguma característica fisiológica de um objeto, algo assim, para que você possa se camuflar num ambiente sem que as pessoas te vejam. Tipo assim, beleza, tudo que a gente vê não é luz refletida? Se eu não reflito a luz, você não me vê. Olha que legal. Se eu consigo vestir uma roupa, ou vestir uma capa, igual a do Harry Potter lá, que faça com que a luz não seja refletida por mim, que ela só atravesse direto, você não vai me ver. E eu vou ficar invisível para você. Certo? Tem até, se eu não me engano, em um dos Missão Impossível, os filmes lá do Missão Impossível, acho que é o 4 ou 5, um aparelho que era mais ou menos assim. Ele pegava uma câmera para poder filmar um ambiente, aí ele pegava cada ponto que ele enxergava naquele ambiente e colocava em uma tela atrás dessa câmera, para que você olhasse para aquela tela e visse como se você estivesse vendo lá atrás. E aí, se você quisesse andar entre a câmera e a tela, você ficaria invisível para quem está olhando. Isso é basicamente entender como funciona a luz, como funciona a visão, né? Essa maneira que a gente tem de interpretar o ambiente à nossa volta.
Bonitos. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? A reflexão, então, é um fenômeno que permite que a gente enxergue os objetos a partir do momento que a luz incide sobre ele, reflete e vem na direção dos nossos olhos. A reflexão ela tem algumas regrinhas específicas. O que a gente chama de leis da reflexão. As leis da reflexão elas dizem que toda vez que um objeto reflete uma superfície lisa, polida e tal, pensa num espelho bem liso. O ângulo que o raio de luz faz com o espelho, ó, esse ângulo aqui. Vou até pegar aqui uma caneta para poder desenhar. Ó, deixa eu permitir a entrada de alguém aqui, Guilherme. Pronto. Esse ângulo aqui, ó, que o raio de luz faz com o chão, sempre tem que ser igual, ó, a esse ângulo aqui, ó, que o raio refletido faz. Ó. Então, ele desceu, bateu, refletiu. Ok? Esses ângulos são iguais. É isso que diz a lei da reflexão lá. Né? Elas dizem que eles são coplanares, tá? Eles estão sempre no mesmo plano aqui que uma reta, que a gente chama de normal, que é uma reta perpendicular, e que, além de serem coplanares, estarem no mesmo plano, esses ângulos são iguais. Isso são o que dizem as leis da reflexão. Só que o que acontece no mundo real, gente? No mundo real, as superfícies, de uma maneira geral, elas não são lisas e polidas. São superfícies cheias de ranhuras, cheias de coisas que mesmo que eu não perceba que a minha caneca, não, peraí, ela é bem lisa. Mas não é, ela tem reentrâncias aqui nela que, se eu olhasse com um telescópio, eu veria. Com um microscópio, eu veria. Então, a reflexão, geralmente, a reflexão num ambiente aberto, ela acontece de uma maneira que a gente chama de reflexão difusa. A luz, quando ela incide sobre um corpo, ela se difunde indo para todas as direções. Então, de uma maneira geral, os corpos eles sofrem reflexão difusa, ok? Beleza? Dando continuidade aqui, temos o segundo fenômeno, que é justamente o fenômeno que eu comentei lá, que acontecia no espelho, que é o fenômeno da refração. O que é a refração, gente? É um fenômeno que acontece quando a luz incide sobre uma superfície e atravessa essa superfície, ela muda de meio, certo? Então, por exemplo, no exemplo lá da janela, a luz ela estava num meio material que era o ar. E aí ela foi para outro meio material que era o vidro. Aqui, ó. Ela estava num meio material que é o ar. Depois ela passou para outro meio material que é o vidro. Depois ela passou para outro meio material que é o ar de novo. Ok? E cada vez, gente, que a luz passa de um meio material para outro, ela sofre uma quebrazinha no movimento dela. Ela meio que faz uma angulação diferente. Ok? Isso acontece por causa de um valor específico, de uma medida específica que a gente vai estudar mais para frente, mas isso aí não é agora não, isso é realmente mais para frente quando a gente estiver estudando ondulatória, que é o que a gente chama de coeficiente de refração. Existe uma diferença entre algumas características fisiológicas dos meios que fazem com que essa inclinação seja maior ou menor, certo? E aí, quando a gente observa um objeto que sofre esse tipo de refração, a gente consegue ver algumas características estranhas dele. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um fenômeno comum. Ó, eu tenho um lápis dentro de um copo. Se eu olho para o copo, eu vejo o lápis como se ele tivesse meio quebrado. Ó. Olha aqui. Ó. Ele está maior, mais grosso e quebrado. Por que esse fenômeno acontece aqui? Ó? Por que eu enxergo esse copo assim? Porque a luz ela sofre uma quebra, ela sofre uma refração. Então, esse raio que estava aqui, de repente, ele veio parar aqui. Porque teve a mudança de meio. Faz sentido, bonitos? Isso, então, é a refração. Então, ó, quando eu olho para a minha janela aqui, eu consigo ver a lâmpada refletida na janela. Uma parte da luz que bate na janela reflete, ok? Mas uma outra parte da luz refrata e atravessa e eu consigo enxergar o outro lado. Beleza? Então, dois fenômenos diferentes que podem acontecer, inclusive, ao mesmo tempo. Eu olho para a janela, uma parte refletiu e eu consigo ver a lâmpada,
e outra parte refratou, e eu consigo ver o outro lado. Normalmente as imagens ficam até sobrepostas. Você se vê e consegue ver o outro lado, quando você olha numa janela de vidro, alguma coisa assim. Certo? Último dos fenômenos é o fenômeno que a gente chama de absorção. Eu falei que toda luz que incide sobre... Ah, excelente, excelente pergunta, Gustavo. Essa mudança acontece por causa da água ou por causa do copo? Ela acontece por causa da água. O índice aqui, ó, se a gente parar para pensar, ela aconteceu por causa do copo. Olha aqui, ó. O lápis aqui do lado de fora e o lápis do lado de dentro, ó, ele já tem uma quebrazinha na borda. Ó, os dois meios eles fazem a quebra. O vidro com relação ao ar já muda, mas o vidro com relação à água muda ainda mais. Então essa quebra maior que a gente viu aqui, ó, foi por causa da água. Mas o próprio copo, por ser um outro meio, ele também faz, ó, uma refração na maneira com que a gente enxerga o lápis. Ok? Tudo bem? Entendeu? Beleza. Então, eu comentei que são 3 fenômenos diferentes. O primeiro fenômeno é a reflexão, o segundo fenômeno é a refração, e o terceiro fenômeno é a absorção da luz. Toda luz que incide sobre uma superfície, ela pode ser absorvida, uma parte dela, ok? E aí, uma parte é absorvida e, portanto, com isso não é refletida, certo? E aí, gente, quando eu penso assim, uma parte da luz é absorvida e por isso ela não é refletida, a gente faz um parêntese gigante aqui para a última parte da explicação da matéria de hoje. Pode ter uma medida para representar como é o grau de mudança do fenômeno visual da refração? Sim, sim, com certeza, é exatamente isso, Guilherme. É o que eu comentei do tal do índice de refração. Existe uma conta específica que a gente faz, baseado nesse ângulo, que é uma equivalência de senos dos ângulos, entendeu? Você pega o seno do ângulo incidente e o seno do ângulo refletido para poder calcular esse índice de refração. Sim. Existe uma escala, se a gente procurar na internet, acha uma tabelinha, tipo aquelas tabelas de medidas específicas de calor específico de objetos e tais, de materiais. Existe uma escala com os índices de refração de cada material, e você consegue fazer previsões. Eu sei qual é o índice de refração do vidro. É um índice constante, ele não varia. Um vidro, de uma maneira geral, ele tem coisa tal, a água tem refração tal. E aí eu consigo prever exatamente qual é a angulação de cada um deles. Existe sim a maneira de fazer esse cálculo da mudança, que é justamente o índice de refração do meio. Sim, sim, sim. Mas então, eu estava comentando da absorção. O que acontece de legal na absorção, galera? A absorção, ela é o fenômeno responsável por uma das paradas mais incríveis que envolve a nossa visão, que é a nossa capacidade de enxergar cores. Ó, eu tô olhando para isso aqui, vocês estão olhando para isso aqui, ó, e vocês estão vendo, ó, uma embalagenzinha verde, com uma partezinha laranja, uma parte marrom. Por que eu enxergo cores, gente? Eu enxergo cores justamente por causa do fenômeno da absorção. Toda luz, a luz branca que sai da lâmpada, na verdade, ela é uma composição de todas as cores. A luz branca, ela é feita de todas as cores misturadas, ok? Exatamente isso. O conjunto de todas as cores forma o branco. Então, quando eu olho para essa embalagenzinha aqui e eu vejo ela verde, eu enxergo ela verde, por que eu enxergo ela verde? Porque a luz branca que saiu da lâmpada bateu aqui e as cores que não são verde foram todas absorvidas. Olha que legal. Não tem uma parte de absorção? As faixas de cores que não são verde foram absorvidas e só a cor verde foi refletida. Aí essa ondinha verde é refletida, ela chega no meu olho, só a onda verde, e aí eu identifico aquilo como verde. Muito legal, né? Isso, cara, isso é muito incrível.
A gente enxerga as cores simplesmente porque a cor que a gente enxerga no objeto não é a cor do objeto, é a cor do que foi, se a gente for parar para pensar, do que foi rejeitado pelo objeto. Ela absorveu tudo para ela, e aí a faixa que ela rejeitou é a faixa que eu enxergo, certo? E aí o Caio me pergunta, Felipe, mas e o daltônico? O que acontece com o daltônico não é um fenômeno físico do objeto, é um fenômeno biológico dos receptores, porque o que faz a gente identificar essas cores quando a luz chega no nosso olho são um tipo de célula específica que tem no nosso olho. A gente tem dois tipos de células específicas no nosso olho, que são os cones e os bastonetes, certo? E aí cada um é responsável por uma coisa diferente. Os cones, especificamente, são os que fazem com que a gente consiga reconhecer cores. Então, normalmente, o daltonismo, ele é o quê? Geralmente, o daltonismo, ele é alguma falha biológica ali nos cones do nosso olho. E aí você não consegue identificar as cores, ou você identifica as cores de uma maneira trocada, ou você mistura várias cores no mesmo espectro como se fosse uma coisa só, entendeu? Tem alguns casos específicos da pessoa que simplesmente não tem e ela só consegue enxergar em preto e branco, certo? Mas o daltonismo, isso é de uma maneira geral, tá? Existem vários tipos diferentes de daltonismo, na verdade. Inclusive, tem classificações de acordo com qual cor que você consegue enxergar, qual cor que você não consegue. Tem uns que têm mais probabilidade de acontecer, alguns que têm menos. O daltonismo, de uma maneira geral, ele é uma condição física que afeta muito mais os homens do que as mulheres. Tem a ver com cromossomo que é passado, entendeu? Mas é bem legal. É bem legal. Eu tenho um material, um podcast de uns 15, 20 minutinhos que fala sobre o daltonismo, que eu posso mandar para vocês lá na plataforma também, que eu acho interessante. É do pessoal do Naruhodo. Eles explicam um pouco de como é que funciona o daltonismo. Mas a ideia é essa. A ideia é que o daltônico ele mistura as cores, porque o olho dele, na hora de captar essas cores, os cones, que são essas células que fazem essa captação, elas enviam a informação de uma maneira trocada para o cérebro, ou não enviam. Ou o problema é no cone, ou o problema é na transmissão, certo? Ou é no receptor, ou é na própria transmissão, né, nos neurônios ali que são usados para fazer a transmissão dessa informação. Beleza? Entendeu, Caio? Respondi a sua pergunta? Perfeito. Então, ó, dando continuidade aqui, falando aqui sobre a cor. Se eu enxergo um objeto, eu vejo a cor dele, na verdade, então é porque essa cor é a cor que foi rejeitada, que foi refletida pelo objeto, enquanto todas as outras são absorvidas. E aí eu comentei com vocês, gente, que o branco, ele é a junção de todas as cores. Assim como o preto é a ausência de cor. Então, olha que legal, isso explica, por exemplo, eu gosto muito dessa parte quando a física explica coisas que acontecem com a gente no dia a dia. Imagina que a gente está lá no CIEP, né, voltamos às nossas aulas presenciais, e aí tá na hora do recreio, a gente desce junto ali, vai ficar ali no solzinho, aquele solzinho gostoso da manhã. E aí, sei lá, a Aninha tá com a camisa branca de uniforme e tal, aquele uniforme antigo de camisa branca, e eu tô com essa minha camisa preta marota. Os dois ficamos ali debaixo do sol. Quem vai sentir mais calor? A Aninha com uma camisa branca ou eu com uma camisa preta? Com certeza sou eu com a camisa preta, né? Exatamente, perfeito, Caio. Eu com a camisa preta sinto mais calor. A gente, quando a gente está com a roupa mais escura, uma roupa preta, a gente sente mais calor durante o dia, quando a gente está debaixo do sol. Por quê? Porque o preto não é ausência de cor. Se um objeto é preto, significa que ele está absorvendo todas as faixas de cores da luz. Então ele absorve toda a luz do sol e fica presa dentro dela. Caramba, mas a luz também é calor. A luz do sol transmite calor junto com ela. Então, se ele absorve toda a luz, ele também absorve todo o calor. E aí vira um forninho aquilo ali, entendeu? Enquanto uma camisa branca, como ela reflete praticamente a luz toda, muito pouca luz ali é absorvida.
muito pouca luz ali é absorvida, e aí você se sente mais fresco com uma roupa branca do que com uma roupa preta, certo? Então, isso é uma outra coisa que acontece justamente por causa das características de cor de um objeto. E aí, uma última coisa para a gente finalizar nossa aulinha de hoje é como que eu faço para identificar cores, especificamente nos casos em que eu tenho luzes, lâmpadas monocromáticas. Então, por exemplo, eu pego uma lâmpada vermelha, aquelas lâmpadas de luz monocromática, lâmpada de luz azul, lâmpada de luz vermelha, lâmpada de luz verde. Se eu ilumino um ambiente com uma luz monocromática, a única luz que está sendo emitida é a luz daquela cor. Então, qual é o comportamento da cor de um objeto quando eu incido uma luz sobre ele? E aí a gente vê aqui, ó, nesse slide, ó. Digamos que eu tenho hipoteticamente aqui, ó, uma bola de sinuca vermelha, ó. Essa aqui, ó, é a bola 11, é uma bola vermelha, e ela tem um círculo e o número 11 pintados de branco nela. A gente sabe o quê? Que se um objeto é vermelho, significa que ele absorve todas as cores, exceto o vermelho. E aí, então, ó, a luz branca bate nele, ele reflete o vermelho, e eu enxergo a bola vermelha. O 11 é branco, o branco a gente sabe que reflete todas as cores, o branco reflete todas as cores, não é? Então eu consigo enxergar branco. Agora, se hipoteticamente eu ilumino essa bola com uma luz que também é vermelha, olha, se eu ilumino a bola com a luz que também é vermelha, o vermelho bate na bola e a bola reflete vermelho, então o vermelho vai bater e vai vir. Toda a luz que vai bater na bola vai vir, ok? E o branco, ele não reflete todas as cores? O vermelho, quando bate no objeto branco, ele vai refletir todas as ondas que ele tem. Ah, mas a única onda que ele tem é vermelha. Beleza. Então o 11 também vai ser vermelho. E aí a gente tem uma bola, que a bola é vermelha e a escrita dele também é vermelha. Tudo bem? Agora, por outro lado, e aí é que é o legal da coisa. Imagina que eu ilumino esse objeto com uma luz verde. E aí, cara, é muito mágico, gente. Isso é muito bonito da física. O que acontece com o raio da bola vermelha se eu ilumino ela com a luz verde? A gente não sabe que o objeto vermelho, ele só é vermelho porque ele absorve tudo, menos o vermelho. Se eu jogo uma luz verde nele, verde é vermelho? Não. Então, se a bola absorve tudo, menos o vermelho, ela vai absorver o verde. E aí, o que aconteceu com ela? Ela absorveu o verde e não tem mais nada para refletir. Acontece com ela o que acontece com um objeto que absorve todas as cores. Quando um objeto absorve todas as cores, a gente não enxerga ele preto. Eu olho para a bolinha e eu enxergo a bolinha preta. Olha que legal. A bola que é vermelha, ela absorve a luz verde, ela não reflete nada e eu enxergo ela preta. Agora, o escrito que era branco. O escrito que era branco, ele reflete tudo. Se ele reflete tudo, ele vai refletir a única coisa que foi para ele, que foi o quê? O verde. E aí eu enxergo o escrito verde. Olha que legal, ó. O branco virou verde e o vermelho virou preto. Ok? Deixa eu ver aqui a pergunta do Guilherme. Então, podemos fazer esse efeito valer com todas as cores, desde que seja uma cor com tons frios, tendenciados ao preto? Não, todas as cores, ponto. Não precisa nem de ser uma cor com tons frios. A ideia é que, se eu tenho um objeto de uma determinada cor, e eu ilumino ele com uma luz monocromática de uma outra cor diferente, esse objeto vai ser preto, ponto. Se eu tenho um objeto amarelo, e eu ilumino ele com uma luz azul, eu vou enxergar ele preto. Pronto. Independente se é uma cor quente ou uma cor fria. Agora, se eu tenho um objeto branco e eu ilumino ele com uma luz de qualquer cor monocromática que seja, eu vou enxergar esse objeto com a cor daquela luz específica. Ok? Dá até para a gente fazer essa analogia aqui. Ó. O objeto preto, ele vai ser preto independente da cor que eu coloque nele. O objeto que é de uma cor específica, ele vai ser daquela cor, se a luz for exatamente da cor dele, ou preto em qualquer outra situação. E o objeto branco, ele vai ser sempre da cor da luz que incidiu sobre ele. Ok?
Beleza? Pessoal, a gente tem mais coisas nesses slides ainda de introdução à ótica, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre sombras, paradas assim. Mas já tá bom por hoje, já tem bastante informação para vocês por hoje. Aí eu vou finalizar a nossa gravação por aqui. E aí na próxima aula a gente dá continuidade a esses slides. Alguma dúvida, gente? Vocês conseguiram entender direitinho essa parte? Fez todo sentido para vocês? Essa parte de o que é a luz, os tipos de meio, a reflexão, a refração e a absorção, e como que a gente faz para identificar a cor de um objeto. É só isso que eu preciso que vocês estejam dominando. Tá tranquilo? Tá favorável? Beleza, então. Perfeito. Então vou encerrar nossa gravação aqui. Um beijinho para vocês e até semana que vem.